Mas olha só, uma história aqui espetacular e que acaba depondo sempre a favor de quem dá duro dia após dia, que é a esmagadora maioria dos brasileiros, contra tudo e contra todos, realmente trabalhando de forma bem obstinada. Vamos trazer o caso aqui, eu proponho, de um motorista de Uber, que, claro, opera aqui principalmente na cidade de São Paulo, trabalha 18 horas por dia e chegou a ganhar nada mais nada menos que R$300 mil no ano. Para conseguir dar conta, ele até passou a dormir dentro do carro. Tem muita gente que acaba refém desse tipo de situação, mas a grande questão que fica é, será que é verdade que Deus ajuda a quem cedo madruga? Ou será que isso também pode ser um comportamento autodestrutivo e trabalho em excesso, né, dos famosos workaholics? Vamos entender porque essa pergunta foi feita, claro, para o povo aqui das ruas de São Paulo. Vamos com mais um Povo Fala com o nosso querido Thiago Fabra aqui da equipe do nosso Morning Show. Roda o VT, vamos entender o que o povo está pensando. Fala, Marinho. Pois é, a pauta hoje é quantos dias na semana nós temos que trabalhar. Um bom dia para você, para todos que estão aí no estúdio e todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, os mornizeiros, fãs do Morning Show. Seguinte, o que o povo fala sobre isso? Quantos dias na semana nós temos que trabalhar? Quantas horas por dia nós temos que estar na ativa? Aí, bora lá? Roda esse VT aí, produção. O senhor acha que trabalhar 6, 7 dias na semana é desumano? Como é que é isso para o senhor? Não, desumano não. Desumano é pagar 5 meses do seu trabalho durante o ano ao governo, para você não ver retorno. Isso sim que é desumano. E quantas horas por dia nós temos que trabalhar? O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que quanto mais a gente trabalhar, se tiver disposição, melhor. Mas numa sociedade em que o governo, repito, pega 5 meses do seu trabalho durante o ano para fazer o que quer e bem entende, aí sim é desumano. Eu trabalho no ramo alimentício, trabalho na cozinha, sou cozinheira. Eu gosto, né? Eu trabalho 8 horas, né, por dia. Tenho o meu descanso, gosto muito, mas às vezes a renda você tem que correr atrás de outra. Então a gente acaba trabalhando em 2 trabalhos, então acaba trabalhando de 13 a 14 horas por dia. Então acaba sendo um pouco desumano, né? E quantas horas por dia você trabalha? Você acha que isso é bom ou deveria ser menos? Eu trabalho 10 horas por dia, entre as 9 e sai às 7. Acho que o ideal seria 6 horas pra gente conciliar tudo que a gente precisa. Olha, eu sou liberal, então eu faço o meu horário. Tem dia que eu trabalho 10, 12 horas. Tem dia que eu trabalho 2 horas. Então tudo depende da demanda e dos meus prazos, né? Mas o ideal seria trabalhar uma média aí de 6, 7 horas por dia. E você concorda com o ditado Deus ajuda quem cedo madruga? Você consegue achar um meio termo entre esse ditado? Eu concordo que Deus ajuda quem cedo madruga, mas a gente não pode colocar a nossa vida acima de tudo, tem que descansar. Para o carro funcionar bem, ele precisa de um bom combustível. Assim, eu acredito também que o nosso corpo precisa de uma boa alimentação e um bom descanso. Não sei se Deus ajuda quem cedo madruga. Eu acho que a ajuda vem de países que não têm leis claras, objetivas, que não são leis lenientes, que protegem bandidos, como infelizmente são muitos países que a gente vive, que a gente vê, né? Inclusive o nosso país. Excelentes depoimentos. Tá aí o nosso Povo Fala de hoje. Será que Deus ajuda quem cedo madruga? Claro que para comentar também essa questão de possível excesso de trabalho, se isso pode ser danoso para nós, a gente tem agora aqui no nosso estúdio, presença ilustre, claro, com a nossa querida psicóloga Larissa Fonseca, que entende tudo e mais um pouco sobre a mente humana e esses desafios modernos aos quais a gente está refém, de certa forma, né, doutora? Agora, eu queria voltar a esse assunto desse motorista do Uber, né, que realmente roubou as manchetes recentemente. Sujeito que ganha R$300 mil no ano, trabalha 18 horas. Eu acho que isso acaba depondo a esse mantra aí, né, que Deus ajuda quem cedo madruga, que trabalho duro, de forma obstinada, pode, enfim, vai te trazer retorno, sem dúvida alguma, mas a que preço? A que preço? Tendo que dormir ali dentro do carro, também esse preço também chega pro cara, não adianta. Não, o preço vai chegar, em algum momento chega. Marinho, você comentou ali sobre os workaholics, né? E muitas pessoas, workaholics, se julgam work lovers, né? E eu digo que a gente precisa buscar um sentido para o trabalho, sentido para o que a gente faz. E a vida não é só trabalho, não tem como ser, senão a gente não consegue produzir mais. 62,8% dos casos, de acordo com a OMS, coloca pra gente que quadros de ansiedade se transformam em depressão. E aí acaba evoluindo. Então,
ficar sem descansar e só pensar na vida profissional e trabalhar e ganhar dinheiro, acredito que a nossa população tem pensado numa aposentadoria que talvez ali, né, e também manter uma vida que talvez não seja o suficiente. Então, precisa ter um equilíbrio, porque se o corpo não descansa, você não vai acordar bem, não vai se lembrar de nada no dia seguinte direito, você não vai conseguir ser produtivo. Pois é, sem dúvida alguma. Agora, Mano Pepe, Aninha, claro que a última profissão que a gente imagina que dorme no trabalho é um motorista de Uber, porque ele não estaria ganhando nenhum salário no final do mês, ele estaria ganhando, sim, um seguro de vida no final do mês, caso esse fosse o caso, mas claro que não é o caso. O importante aqui é a gente tentar entender... Você acha que vale a pena, mano, sinceramente, se submeter a esse tipo de condição para poder ter o seu sustento? Eu acho que toda a resposta sobre isso é individual. É individual. Cada um é dono da sua própria vida e tem que ser capaz de responder essa pergunta da sua própria maneira. O que eu acho que é importante também trazer como questão é: qual é o propósito na sua vida, né? Por que você está vivendo a sua vida? Por que você deseja este trabalho? Porque às vezes a pessoa esquece das outras dimensões da vida e foca exclusivamente em uma, e isso traz um apequenamento, traz muitas vezes tristeza. Então, às vezes, você, num determinado recorte temporal, fica obcecado com uma única coisa, coloca toda a sua energia ali, mas depois o tempo passa, você olha para trás e pensa: o que eu fiz? Então, eu acho que o importante é que cada um, refletindo sobre os seus desejos e as suas diversas dimensões humanas, pense como equilibrar aquilo que lhe faz bem. Na minha visão, ficar 18 horas no trabalho não é algo saudável. Agora, mas a resposta é de cada um. Pepe, a gente lembra do caso até do cantor Zé Neto, que recentemente acabou cancelando uma série de shows porque estava, de acordo com ele, exagerando ali no batente, na sequência de shows, estava cobrando um preço tamanho. Até agora ele não voltou até agora. A minha diretora Helena está me confirmando. Claro que está até recuperando, evidentemente, mas é um processo lento. A gente tem até um VT do Zé Neto para a gente ouvir exatamente o momento de cabeça do Zé Neto. Na realidade, eu decidi fazer uma pausa, né, das minhas redes sociais. Para mim, tá me cuidando também, tá olhando mais para mim, né, e fazendo o tratamento certinho. E graças a Deus tenho tido uma melhora significante, né. Acredito que nos próximos dias serão dias que, com certeza, a minha cura tá bem próxima de acontecer. Meus amigos, afastado dos palcos, né, já há mais de 3 meses. Vai muito na linha do que o Mano estava trazendo, né? Mas, Pepe, eu quero te ouvir, porque também trazendo o caso desse motorista de Uber, claro, ganhando muito além da média dos seus pares, esse aí está, pelo visto, trabalhando mais do que o advogado da Deolane. Nessa altura. O Marinho, eu discordo quando o Mano fala que tem questões somente individuais, né? Tem trabalhos, por exemplo, que o individual afeta o coletivo. Por isso que a regulamentação, por exemplo, em ter escala para piloto de avião, a regulação para ter escala para enfermeiro, para médico e hospital. E o motorista de Uber deveria ser a mesma coisa, né? Ele não tá somente dirigindo individualmente, não. Qualquer erro e qualquer dormida no volante, ele pode matar pessoas, tirar a vida das pessoas, né? E eu sou, até um certo ponto, na minha opinião, um pouco reticente, né? Eu volto até para a Revolução Industrial, quando os operários gritavam por reivindicação 8 horas de trabalho, 8 horas para dormir, 8 horas de lazer. Então, aquele grito lá atrás, na minha opinião, reflete o equilíbrio necessário de hoje em dia. E o que nós temos que discutir é a precarização do trabalho. Infelizmente, os trabalhos estão cada vez mais precarizados, né? E as pessoas querem trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez menos. Nós temos que resolver isso como sociedade. Só um parênteses, dizer que essas plataformas de aplicativo têm regulação de até 12 horas de direção por dia. Depois disso se bloqueia. 10 aplicativos diferentes. Que aí ele troca o aplicativo. Troca de aplicativo. Mas aí é uma questão de fiscalização que é inviável, impraticável. Se a pessoa quiser trabalhar... Mano, 18 horas que ele trabalha por dia é muito maior do que as 12 horas que o Uber permite que a pessoa Sim, mas o que eu estou dizendo é que... Basta ele ir para um 99 durante as próximas 6 horas, algo assim. O que eu estou dizendo é que, por melhor que seja a regulação, a fiscalização desse tipo de coisa é impraticável. Quantos caminhoneiros a gente sabe que acabam
muitas vezes dirigindo para além daquela carga horária permitida, tomando, inclusive, medicações para se manter acordado, coisas que colocam em risco a própria saúde dos demais. Para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, volta amanhã. Tamo junto e até a próxima. Claro, a gente segue adiante aqui para você que está nos assistindo. Doutora Lala, me ajuda a entender aqui também a questão do que realmente representa o cotidiano da esmagadora maioria dos brasileiros, trabalhando de sol a sol, pegando a sua condução, ralando, dando duro, e muitas vezes já chega em casa, antes de amanhecer já tem que voltar para o batente, que, claro, tem que trabalhar para o seu sustento, para o seu salário no final do mês. Mas tem uma grande parcela também dos brasileiros que acho que pega até um pouco nessa cultura de autoajuda, dessa teologia da prosperidade, principalmente nas comunidades evangélicas hoje em dia, que estão faturando ali com iniciativa própria também, e estão faturando quantias imensas e achando realmente o caminho deles. O que você acha? Acaba se tornando extremamente complexo, né? Porque a gente está falando de pessoas com fé, né? E essa é uma forma de adquirir dinheiro e, enfim, né? A esperança, né? De que amanhã vai ser diferente e aí eu posso depositar ali. Não que a vida espiritual não seja importante, muito pelo contrário, a nossa vida espiritual e o quanto que a gente se conecta e tem um momento de conexão, inclusive auxilia nesse processo de diminuição do desgaste e do próprio burnout, né? No caso, né, do cantor do Zé Neto, muito provavelmente assim, a exigência, a ansiedade fala de medo, né? Sempre que você fala de ansiedade, você fala de medo. E aí a gente, né, começa a evoluir. O caso pode ser que tenha evoluído para uma depressão, quando, né, no processo a gente começa a se isolar e começa a ter mais dificuldade, talvez uma exigência, um perfeccionismo. Então, o quanto você deposita na sua vida, né, seria uma ferramenta, uma ótima técnica relacionada, né, à religiosidade, à espiritualidade, a ter um momento de conexão e realmente agradecer o que eu fiz no dia de hoje, que foi benéfico e nada muito grande, né? Simplesmente ter o sorriso do meu filho quando eu busquei ele na escola, estar aqui com vocês, conversando no Morning Show e talvez trazendo uma palavra para as pessoas refletirem um pouco mais na vida. Sempre trazendo excelentes palavras para a gente trazer esse tipo de reflexão. Ana Bia, quer comentar rapidamente? Eu fico, assim, um pouco preocupada com esse fanatismo em trabalho que as pessoas hoje em dia têm. E isso não é, às vezes, nem consciente. Por exemplo, hoje o WhatsApp, ele é uma ferramenta de trabalho que ela não para. Então você, qualquer que seja a sua profissão, recebe o WhatsApp o dia todo. Não existe mais aquele momento em que você efetivamente consegue se dissociar do seu trabalho para ter, por exemplo, as 8 horas de lazer que o PP fala. Porque você recebe mensagem o tempo todo. A gente trouxe outro dia, né, mano? Que outro dia a Austrália tá mudando essa história, né, pelo visto. Até a nível legislativo. O caso da Austrália é interessante. A gente vai revisitar aqui com certeza. Mas olha só.